Então já temos o R instalado na nossa máquina e a gente já pode utilizar essa ferramenta para análise, certo? Certo. Porém, hoje em dia, trabalhar com uma linguagem de programação é difícil, porque quando a gente fala em termos de linha de código, se a gente tiver que ficar digitando o código no R direto, isso dá um pouco de trabalho, porque ele não salva o comando. Então, quando a gente está falando de uma linguagem de programação, a gente precisa de uma interface para acessar essa ferramenta. Por que a gente precisa de uma interface? Para gerenciar arquivo, para salvar script, para gerar gráfico, para gerar tudo que é relacionado à análise de dados, fica um pouco mais fácil. Tá? Então, quando a gente fala em termos de linguagem de programação, a gente foca muito na facilidade também, porque apesar de ser uma linguagem de programação, o R ele tem que dar velocidade para a nossa análise, ele não pode nos atrapalhar, ele tem que mais nos ajudar do que atrapalhar, tá? Então, para trabalhar com R, a gente não vai trabalhar direto com a linguagem do R em si, tá? Só vou abrir aqui para a gente ter uma ideia de como que ele aparece quando a gente abre o R puro, tá? Eu abri esse X64. O R puro é assim, é basicamente uma telinha em branco e uma linha de comando aqui. Então, se eu começar a digitar, por exemplo, 1 mais 1, ele vai funcionar como uma calculadora, ele vai me trazer o resultado. Na maior parte das vezes, isso não é tão simples assim. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou fazendo, eu só sei o que eu executei aqui na tela. Então, para que ele fique de forma um pouco mais amigável, a gente vai instalar uma ferramenta que vai conversar com R e nessa conversa a gente vai ter um pouquinho mais de recursos, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui esse R, não vou salvar na área de trabalho, e vou acessar outra plataforma que chama RStudio. O que o RStudio faz? O RStudio é uma iniciativa de uma empresa criou uma ferramenta que conversa com o R. Então, ele vai ter uma tela, ele vai ter vários recursos além do que o R puro tem e vai nos facilitar na hora da gente gerenciar os nossos arquivos, scripts e modelos. Tá? Então, a ideia por trás do RStudio é que ele seja simples, que ele seja útil para a gente no dia a dia. Tá? Então, acessei o site aqui, rstudio.com, ele vai aparecer uma introdução à empresa, tá? E vai falar o que a empresa faz, qual que é a missão, visão, valores, como que eles trabalham para atender as empresas. Aqui falam, a gente consegue ter quais são as empresas que já utilizam. Então, para vocês terem uma ideia de como que é uma ferramenta que tem uma abrangência muito grande, por exemplo, aqui a gente tem as principais empresas, o Walmart, a gente tem o Accenture, a Samsung, Santander, Waze. São empresas que já utilizam o RStudio para o dia a dia, para a parte de desenvolvimento. Tá? Então, quando a gente fala em termos de análise de dados, essas empresas já estão trabalhando com desenvolvimento de modelos utilizando essa ferramenta. Tá? Então, quem tiver mais interesse em ver os cases dessas empresas, descendo a página aqui da homepage do RStudio, a gente tem aqui o case dessas empresas. Tá? Mas nesse caso a gente está interessado na ferramenta para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, onde que eu vou clicar? Aqui em produtos, ele vai trazer todos os produtos que o RStudio oferece. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou interessado no RStudio. Ele tem outras opções, RStudio Server, Shine Server, RPackages. No caso, eu quero o RStudio. Então, clicamos em RStudio e fomos lá para a página do RStudio. Tá? Então, aqui eu tenho uma breve introdução do que é o RStudio, que ele ajuda, é uma interface de desenvolvimento integrado para a gente utilizar no nosso dia a dia. E aqui eu tenho as opções de instalação, tá? Que ele fala. Temos duas opções de versões para o RStudio. Nesse caso, como estou utilizando para o desenvolvimento de modelos para o meu negócio, para mim mesmo, de forma individualizada, eu vou focar aqui no RStudio Desktop, tá? Se eu estiver falando de projetos compartilhados, se vocês tiverem um time, tiver muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto, aí seria interessante utilizar o RStudio Server. Nesse caso, eu vou utilizar o RStudio Desktop. E aí eu tenho duas opções, tá? Eu tenho o Open Source Edition, eu tenho
a maior parte das funções que a gente utiliza no dia a dia, e o Pro. Quem tiver uma necessidade de ter mais conexões, ter acesso a suporte e várias outras recomendações, podem instalar o RStudio Pro. Ele sai em $995 por ano. Mas no nosso caso, a gente vai utilizar o RStudio, que é a Community Version, tá? Que é a parte que ele não custa nada. Então, clicando em Download RStudio Desktop, ele vai direcionar a gente para a página de downloads. É aqui que a gente vai ter todas as versões que a gente quer trabalhar. Então, aqui, ele me dá todas as versões que eu tenho disponível e o que eu quero é fazer download da versão gratuita. Clico em Download, aqui ele já reconheceu o meu sistema operacional, então ele vai falar assim, primeiro, eu tenho que ter o R instalado. Então, se a gente não fez o passo anterior, a gente precisa fazer, tá? E tem que ser o R acima da versão 3.0, para a gente garantir que o RStudio converse com essa versão. Depois que eu instalei o R normal, ele já reconhece qual que é a versão mais recomendada para o meu sistema, tá? Então, acessei a plataforma, ele já vai falar, essa é a versão indicada para você. Então, nesse caso, vou clicar aqui em Download RStudio for Windows e eu vou ter essas versões aqui. Para quem não tem o Windows instalado, utiliza outras plataformas, aqui a gente tem a versão Windows, Mac, Ubuntu e algumas outras distribuições aqui, tá? O pessoal que já é mais desenvolvedor, tem um pouco mais de familiaridade com o desenvolvimento, possivelmente deve estar utilizando uma dessas versões aqui de Linux. Mas a maior parte do pessoal que trabalha com Analytics, com análise de dados, a gente vai utilizar o Windows, tá? Então, ele baixou, então vejam aqui embaixo na minha barra de downloads que eu já tenho o R na minha máquina, cliquei em instalar. Então ele vai funcionar como se fosse a instalação inicial que a gente fez do R. Então ele carregou, mais uma vez, preciso ter permissão de administrador na minha máquina, então se alguém for utilizar uma máquina de TI, for pedir auxílio do TI na empresa de vocês para instalar o R, já peçam permissão para instalar o R e o RStudio, tá? Que são as duas versões que a gente precisa para fazer essa instalação. Eu vou clicar em sim, porque sim, estou autorizando esse instalador fazer alterações na minha máquina. E o instalador ele é bem simples também. Na hora que ele vai abrir a guia do instalador, clico em próximo. Aqui, mais uma vez, deixo a pasta de destino como padrão. Quem é um usuário já mais avançado e consegue controlar o diretório da máquina, pode trocar de pasta, mas recomendo utilizar essa pasta padrão aqui. Clico em próximo, mais uma vez, na parte de iniciar, ele vai chamar RStudio, deixo padrão, e aí ele vai começar a instalar o R na nossa máquina, tá? O RStudio, perdão. Então aqui a gente começa a extrair os arquivos. Essa instalação, como ela é um pouquinho mais pesada, ela precisa instalar algumas bibliotecas, ela vai demorar um pouquinho mais, mas não tanto assim. Então, deixa eu só mostrar detalhes e a gente vê o que ele está instalando aqui. Então, finalizado a instalação do RStudio, a gente só vai clicar aqui no botão concluir, tá? Se alguém teve algum problema durante essa instalação, ele vai aparecer a mensagem falando o que precisa ser corrigido antes de continuar a instalação, tá? A gente instala as necessidades e a gente volta para o instalador e segue todos esses passos. Geralmente não vai dar problema, tá? Mas se der problema, ele vai dar uma mensagem falando onde que está o problema. Vamos clicar em concluir e já temos o RStudio instalado na nossa máquina. Então, se eu pesquisar aqui no meu iniciar, RStudio, já tenho aqui, ó. Só vamos tomar um pouquinho de cuidado para não clicar aqui no arquivos, tá? A gente procura os programas e clica nos programas. Na primeira vez que a gente abrir o RStudio, ele vai dar essa mensagem aqui, falando se a gente quer reportar os erros automaticamente, tá? Isso ajuda muito a comunidade, por exemplo, se vocês tiverem um erro que
ninguém viu, os desenvolvedores vão receber alerta e eles vão trabalhar nesse erro, tá? Aí vocês têm a opção de clicar em sim, não, ou podem fechar direto, não tem problema nenhum. Só caso vocês queiram, mas quando ele der um erro, ele vai perguntar se vocês querem enviar o relatório para os desenvolvedores, tá? Então, é o seguinte, chegamos nessa tela aqui com o meu RStudio. Vejam que ele já tem um pouco mais de recursos do que somente o R normal. Lá no R normal, quando a gente abriu, a gente tinha somente essa tela aqui, ó, que é o R padrão, tá? Que é como se fosse só aquela nossa linha de comando.